Em 2 de agosto de 1924, Carroll O'Connor nasceu como John Carroll O'Connor no bairro do Bronx, na cidade de Nova York. Criado em uma família orgulhosa de origem irlandesa-americana, ele cresceu imerso em uma cultura que valorizava muito os princípios tradicionais, a arte de contar histórias e os estudos acadêmicos. A experiência de crescer durante as severas dificuldades financeiras da Grande Depressão influenciou profundamente sua visão de mundo. Viver uma era econômica tão turbulenta lhe proporcionou uma compreensão aguçada das divisões de classe na sociedade, das lutas pessoais e das diversas perspectivas humanas. Essas experiências fundamentais, em última análise, forneceram a rica profundidade emocional que ele mais tarde imprimiria em seus memoráveis personagens no cinema. Inicialmente, O'Connor cursou o ensino superior na Universidade Wake Forest, antes de se transferir para a Universidade de Montana. No entanto, sua jornada acadêmica foi interrompida quando se alistou na Marinha Mercante dos Estados Unidos para servir durante a Segunda Guerra Mundial. Esse capítulo crucial de sua juventude o submeteu a uma disciplina rigorosa e imensa resiliência, além de lhe proporcionar uma visão privilegiada da natureza complexa da psicologia humana. Assim que o conflito global terminou, ele retomou seus estudos e obteve com sucesso um diploma em inglês, uma profunda apreciação pelas nuances linguísticas, pela literatura clássica e pelas inúmeras maneiras pelas quais os seres humanos se expressam, o guiou inicialmente para uma carreira na educação. Contudo, não demorou muito para que ele descobrisse sua verdadeira vocação, as artes cênicas. Após se mudar para os Estados Unidos na década de 1950, O'Connor matriculou-se no University College Dublin, na Irlanda. Sua estadia no exterior cultivou uma profunda admiração pelas artes cênicas e pela performance ao vivo. Ele começou a atuar em peças teatrais locais, aprimorando meticulosamente suas técnicas de atuação e lançando as bases para a extensa jornada profissional que o aguardava. Eventualmente, O'Connor retornou aos Estados Unidos, dedicando a década de 1960 a uma busca incansável por um espaço no altamente competitivo setor do entretenimento. Durante essa década, ele garantiu inúmeras participações especiais em diversos programas de televisão e conseguiu papéis coadjuvantes em grandes produções cinematográficas. Entre seus trabalhos de destaque dessa época estão o épico histórico Cleópatra, 1963, a comédia O que Você Fez na Guerra, Papai, 1966, e o thriller policial A Queima-Roupa, 1967. Por meio desses projetos diversos, O'Connor demonstrou uma notável adaptabilidade, provando sua capacidade de transitar com facilidade de performances dramáticas e densas para papéis mais leves e cômicos. Mesmo com seu inegável talento para a atuação, o verdadeiro estrelato lhe escapou até o início da década de 1970, quando conquistou o papel que consolidaria para sempre seu legado nos anais da história da televisão. Esse papel que definiria sua carreira foi o de Archie Bunker na revolucionária série de comédia All in the Family, que foi ao ar de 1971 a 1979. Retratado como um morador da classe trabalhadora do Queens, em Nova York, Archie personificava os preconceitos sociais da época, as queixas cotidianas e os crescentes abismos geracionais. Enquanto atores menos talentosos poderiam ter hesitado em dar vida a uma figura que abrigava perspectivas tão polarizadoras e ofensivas, O'Connor acolheu o desafio artístico. Ele infundiu profunda complexidade, profundidade emocional e surpreendentes lampejos de vulnerabilidade ao patriarca, impedindo que Archie se tornasse um desenho animado simplista e sem graça. Através da execução magistral de O'Connor, o personagem funcionou como um espelho da sociedade, refletindo diretamente as batalhas contínuas da nação contra a turbulência política, as mudanças na dinâmica de gênero, as tensões raciais e as transformações culturais mais amplas.
O público frequentemente rejeitava as filosofias limitadas de Archie, mas o considerava universalmente reconhecível e compreensível, compartilhando risadas tanto às suas custas quanto com ele. Consequentemente, All in the Family se tornou um verdadeiro fenômeno cultural. A sitcom rompeu barreiras na televisão ao abordar temas anti-tabus de frente, promovendo diálogos francos sobre a Guerra do Vietnã, desigualdade financeira, racismo sistêmico e o movimento feminista, questões que as emissoras de horário nobre historicamente evitavam a todo custo. Sua brilhante atuação na inovadora sitcom lhe rendeu 4 prêmios. Primetime Emmy de melhor ator em série de comédia, consolidando seu status como um titã da televisão. Ele continuou interpretando o adorado rabugento no spin-off subsequente Archie Bunker's Place, que foi ao ar de 1979 a 1983, prolongando assim seu imenso impacto cultural e legado na televisão. No entanto, a influência artística de O'Connor foi muito além dos limites de Archie Bunker. Conforme o final da década de 1980 dava lugar à década de 1990, ele reformulou com sucesso sua imagem ao assumir o papel do chefe Bill Gillespie na adaptação para a TV de No Calor da Noite, 1988 a 1995. Representando uma mudança drástica em relação ao seu equivalente do Queens, o empático e contemplativo Gillespie era um homem capaz de uma evolução genuína. Ao longo da série, o chefe de polícia aprendeu e se adaptou continuamente enquanto lidava com as complexas interseções entre crime e preconceito racial em uma comunidade rural do Mississippi. Expandindo seu envolvimento para além das câmeras, O'Connor assumiu as funções de roteirista e produtor do drama policial, demonstrando que seu talento era igualmente potente no âmbito da criação narrativa. Sua direção criativa singular foi fundamental para transformar In the Heat of the Night em um sucesso televisivo duradouro, destacando efetivamente sua imensa versatilidade como ator e como um líder formidável na indústria. Retrocedendo a 1962, o ator se viu em Roma para as filmagens do monumental filme histórico Cleópatra. A produção ficou famosa por seu orçamento exorbitante, cenários suntuosos e a atmosfera intensa de trabalhar ao lado de titãs do cinema como Richard Burton e Elizabeth Taylor. Em meio a esse turbilhão profissional, O'Connor e sua esposa, Nancy Fields O'Connor, chegaram a uma encruzilhada monumental que mudaria suas vidas. Eles adotaram um menino de 6 anos, dando-lhe o nome de Hugh. Esse nome carregava um imenso peso emocional, servindo como uma homenagem sincera ao irmão de O'Connor, que havia perdido a vida tragicamente apenas 1 ano antes. Essa linda decisão de adotar destacou a imensa empatia do casal e seu desejo de oferecer um ambiente acolhedor a um jovem necessitado. Além disso, enfatizou a dedicação inabalável de O'Connor à sua família, uma prioridade que ele manteve apesar da agenda caótica e das fortes pressões das filmagens de um grande sucesso de bilheteria no exterior. A chegada de uma criança cujo nome homenagearia perpetuamente um parente falecido representou um marco profundamente transformador na vida pessoal de O'Connor, unindo lindamente a tristeza da perda com a alegria ilimitada da paternidade. Criado sob a proteção de um figurão de Hollywood, Hugh cresceu naturalmente imerso no universo da produção cinematográfica e televisiva. Aos 17 anos, aceitou um emprego modesto, porém significativo, como mensageiro nos estúdios de Archie Bunker's Place. Embora o trabalho parecesse insignificante à primeira vista, proporcionou ao adolescente uma oportunidade inestimável de vivenciar diretamente a atmosfera que definira a vida profissional de seu pai. Para o veterano O'Connor, agora um verdadeiro titã da televisão, esse arranjo ofereceu uma maneira perfeita de transmitir ao filho as emoções e as responsabilidades rigorosas de um set de filmagem. Foi um exercício para fortalecer o vínculo entre pai e filho, ao mesmo tempo que ensinava ao garoto uma forte ética de trabalho e os bastidores da indústria do entretenimento. Eventualmente, O'Connor levou sua mentoria um passo adiante,
criando exclusivamente o papel do policial Lonnie Jameson em No Calor da Noite para Hugh. Esse gesto profundo transcendeu o simples auxílio à carreira. Na verdade, tratava-se de um esforço profundamente afetuoso para proporcionar ao filho uma plataforma para expressão artística e profissional. Tudo isso sob o olhar atento de um pai intimamente familiarizado com as duras armadilhas e as ricas recompensas da indústria. Ao conciliar perfeitamente suas obrigações familiares com seu trabalho na televisão, O'Connor demonstrou um nível de dedicação singularmente comovente, tanto como pai amoroso quanto como guia profissional. A tragédia atingiu O'Connor em 28 de março de 1995, quando Hugh tirou a própria vida após uma longa e árdua batalha contra o vício em drogas. A perda catastrófica do filho abalou O'Connor profundamente, alterando para sempre sua trajetória como cidadão comum e personalidade famosa. Suportando a agonia insondável de sobreviver ao filho, o ator enlutado transformou sua imensa dor em uma poderosa força motriz para o ativismo público e o serviço beneficente. Após a tragédia, O'Connor redirecionou seu luto para iniciativas impactantes, principalmente estrelando campanhas de serviço público para a Partnership for a Drug-Free America. Aproveitando seu status de celebridade, sua ampla influência e a tragédia pessoal que o atingiu, ele embarcou em uma missão para alertar a sociedade sobre os perigos letais dos narcóticos e o impacto devastador da dependência. Seu objetivo final era evitar que outros pais sofressem a mesma dor catastrófica que havia destruído sua própria família. Até seus últimos dias, O'Connor manteve-se firmemente comprometido em conscientizar as pessoas sobre o vício em drogas. Ele falou com franqueza inabalável sobre os demônios de Hugh, defendendo incansavelmente a necessidade de intervenção precoce, empatia social e sistemas de apoio robustos para aqueles que lutam contra o abuso de substâncias. Essa cruzada duradoura demonstrou um nível extraordinário de força emocional, provando sua capacidade de transformar um desastre pessoal devastador em uma busca filantrópica para toda a vida. Consequentemente, seu legado se consolidou não apenas como um mestre da atuação, mas também como um pai infinitamente dedicado e um defensor profundamente empático dos vulneráveis. Embora celebrado por sua lendária atuação como Archie Bunker, Carroll O'Connor também era conhecido por sua honestidade brutal, particularmente em relação a indivíduos que ele desprezava. Seu profundo desprezo por Rob Reiner, o ator que interpretava seu genro liberal, Michael Cabeça de Carne Stivic, certamente não era segredo. Seja falando com a imprensa ou conversando a portas fechadas, O'Connor expressava livremente seu desprezo, declarando com absoluta franqueza: "Nunca odiei ninguém tanto quanto odiei Rob Reiner." Essa fricção estava longe de ser uma irritação passageira ou uma pequena discussão interpessoal. Manifestava-se como uma hostilidade profundamente enraizada e duradoura que, segundo O'Connor, prejudicou sua participação na sitcom por várias temporadas. Diferentemente das brigas de bastidores comuns na produção televisiva, a rixa entre eles era intensamente pessoal. Originava-se de disparidades irreconciliáveis em seus egos, disposições fundamentais e metodologias essenciais em relação ao processo de atuação. Na visão de O'Connor, o comportamento geral de Reiner sabotava constantemente a harmonia e a cooperação que deveriam existir entre o elenco. Uma parte significativa do atrito, segundo a atriz veterana, originava-se da maneira como Reiner interpretava seu personagem. O'Connor chegou a explicar que Reiner partia do pressuposto de superioridade intelectual, acreditando possuir uma vantagem moral distinta simplesmente porque seu personagem representava a geração mais jovem e progressista. Extremamente protetor de sua técnica artística e totalmente dedicado a entregar uma atuação genuína, O'Connor se sentiu profundamente ofendido pela arrogância inabalável de Reiner.
A questão ia muito além das decisões criativas de Reiner diante das câmeras. Era a arrogância palpável que ele exalava no estúdio, o julgamento tácito que aparentemente emitia e seu hábito de questionar a autoridade experiente de O'Connor e sua visão pessoal para Archie Bunker que realmente irritavam o astro mais velho. O'Connor, que frequentemente rotulava Reiner como um egocêntrico insuportável, afirmava que as atitudes do ator mais jovem ultrapassavam os limites das divergências criativas comuns e se transformavam em ações que ele considerava intencionalmente insultuosas e antagônicas. Ele via seu colega de elenco como um indivíduo que minava sua integridade profissional e, ao mesmo tempo, comprometia o delicado equilíbrio de toda a equipe de produção, gerando assim uma ansiedade sufocante no set. A completa ausência de qualquer conexão pessoal significativa inflamou ainda mais esse ódio intenso. Enquanto os colegas de elenco frequentemente criam laços de amizade fortes por meio do humor compartilhado, do incentivo mútuo e de anedotas pessoais, O'Connor percebeu Reiner como condescendente e emocionalmente distante. Refletindo sobre a dinâmica entre eles, ele observou que nunca considerou Reiner um amigo. Em vez disso, o via como um homem constantemente tentando se autoafirmar, envolvido em uma competição desgastante pelos holofotes. Em última análise, essa dinâmica fez com que O'Connor se sentisse alienado, forçando-o a adotar uma postura defensiva, na qual ele precisava justificar continuamente tanto as motivações de seu personagem quanto seu próprio valor artístico diante das provocações de Reiner. Ele descreveu suas trocas diárias como desconfortáveis, tensas e frequentemente agressivas. A atitude de Reiner aparentemente amplificava o esgotamento inerente aos cronogramas de produção exaustivos e às disputas artísticas naturais. Além da mera antipatia interpessoal, uma profunda divisão filosófica exacerbou a situação. Archie Bunker era uma personagem incrivelmente complexa, que exigia a execução meticulosa e matizada de O'Connor. Por outro lado, a interpretação de Michael por Reiner baseava-se fortemente em mensagens políticas explícitas e pinceladas satíricas. O'Connor acreditava que essa abordagem reduzia injustamente seus complexos conflitos geracionais a um sermão ético unilateral e perpétuo. Ao comentar sobre essa dinâmica, O'Connor afirmou que suas cenas deixaram de ser sobre a arte da atuação e se tornaram palestras diárias de Reiner sobre ideologias de esquerda versus direita. Enfatizando sua identidade como artista e não como moralista, O'Connor considerou esse atrito político incrivelmente desgastante. Ele se sentia sobrecarregado com a tarefa de contornar os impulsos ideológicos de Reiner, preservando simultaneamente a essência do personagem Archie. Apesar dessa raiva interna fervilhante, O'Connor raramente deixou que seus verdadeiros sentimentos comprometessem o produto filmado. Guiado por um profissionalismo rigoroso, ele canalizou seu genuíno desprezo por Reiner para a atuação, permitindo que o atrito entre eles na vida real aumentasse a autenticidade de suas discussões na tela, em vez de arruiná-las. Ironicamente, esse ódio visceral provavelmente alimentou a química dramática e eletrizante que cativou milhões de espectadores, mesmo que O'Connor considerasse esse aspecto positivo trivial. Nos bastidores, sua postura jamais vacilou. Até o fim da vida, ele insistiu que sua aversão a Reiner era incomparável, observando que, embora tivesse colaborado com inúmeras pessoas insuportáveis, Reiner facilmente ocupava o primeiro lugar. Em última análise, essa rivalidade lendária serviu como um excelente exemplo da natureza multifacetada e, por vezes, paradoxal de O'Connor. Ele era um artista profundamente devotado à sua profissão, ferozmente protetor de seus padrões criativos e jamais intimidado em confrontar aqueles que considerava intoleráveis. Enquanto o público se apaixonava pelo ríspido, porém cativante, Archie Bunker, a realidade dos bastidores da guerra entre O'Connor e Reiner, expôs um profundo conflito interpessoal que definiu fundamentalmente seus anos em All in the Family.
A rivalidade secreta entre eles serve como um lembrete comovente de que parcerias icônicas nas telas muitas vezes escondem animosidades fora delas, tão intensas quanto os próprios roteiros que entretêm o público. Em 21 de junho de 2001, o estimado ator que deu vida a Archie Bunker faleceu aos 76 anos. Ele faleceu em Culver City, Califórnia, um local profundamente ligado ao universo televisivo e um marco geográfico em sua trajetória profissional. A causa direta de sua morte foi um ataque cardíaco fatal, provocado por complicações crônicas graves decorrentes de uma longa e árdua batalha contra o diabetes. Como a doença metabólica é notória por devastar o sistema cardiovascular, ela deteriorou gradualmente o coração de O'Connor, tornando-o suscetível a um episódio cardíaco súbito. Sua saída marcou o fim de um capítulo monumental na radiodifusão americana. O'Connor foi uma figura colossal no meio, injetando humor profundo, crítica sociopolítica e gravidade emocional em Archie Bunker. Um personagem que permanece um marco cultural definitivo e uma representação brilhante das lutas da classe trabalhadora americana. Após seu falecimento, o ator foi sepultado em Los Angeles no cemitério memorial Westwood Village, um cemitério de elite famoso por abrigar os restos mortais de inúmeras lendas de Hollywood. A escolha de Westwood como seu local de descanso eterno foi uma prova do imenso prestígio de O'Connor na comunidade artística e da profunda reverência que ele conquistou entre seus colegas artistas. Numa homenagem incrivelmente tocante e íntima, um cenotáfio dedicado ao seu falecido filho, Hugh, foi integrado à lápide de O'Connor. Esta bela homenagem destacou a ligação inquebrável entre os dois, reconhecendo Hugh como um pilar indispensável no mundo de O'Connor desde a sua adoção, durante uma fase crucial da vida do ator. Mais do que um memorial para Hugh, a inscrição serviu como um poderoso emblema da lealdade inabalável de O'Connor à sua família, ilustrando a profundidade com que seus afetos privados estavam entrelaçados com sua vida pública. Hoje, sua lápide, carregando o peso de seu próprio legado monumental ao lado da memória querida de seu filho, permanece como um testemunho permanente de sua brilhante carreira, sua vida impactante e o amor infinito que ele nutria por sua família.